guerra. Fala para o teu irmão aí. Irmão, é guerra, irmão. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler os versos 3 e 4. Que diz assim. Eu estou lendo na versão NAA. Se a sua não for essa, você pode só acompanhar. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Amém? Vamos ler mais uma vez? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Coloque a Bíblia sobre a cadeira, coloque a mão no teu coração. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. Senhor, assim como o Senhor falou comigo quando me deu esta mensagem, Senhor, fala ao coração do meu irmão, Senhor. Senhor, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos abertos e com o nosso coração quebrantado, Senhor, para ouvir da Tua palavra, Senhor. Senhor, de mim mesmo nada tenho para oferecer, Senhor, não há nada de bom em mim, Senhor, mas que eu seja apenas o instrumento, o meio, o canal nesta noite, Senhor. Senhor, que da minha boca, Senhor, só saiam as Tuas palavras, Senhor, e que eu não fale de mim mesmo, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Senhor, enriquecidos em Ti, Senhor. Que nós possamos sair daqui renovados em Ti, Senhor. Que nós possamos sair daqui alimentados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o teu assento. Queridos, hoje nós vamos falar sobre guerra. E eu queria saber, primeiro, você tem consciência de que você está vivendo em guerra? Você tem consciência de que você vive em uma guerra? Ou você está mais para sombra e água fresca? Pensa aí nas tuas atitudes, como que você toma as decisões da tua vida. Você toma decisões como alguém que está vivendo em guerra ou como alguém que está aposentado, tomando aguinha de coco na beira da praia, olhando o mar. Bem, eu não sei se é a melhor notícia, não. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Nós estamos em guerra. Não é tempo para sombra nem água fresca. Nesse sentido aqui. Amém? E a gente vai ler 2 trechos bíblicos. Pode colocar aí, por favor, Gabriel. Está em outra versão, o que a gente leu, e 2 Coríntios 10, 3 e 5, que diz assim. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E 2 Timóteo, que a gente já leu, mas aí está em outra versão, diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amém? A Bíblia é recheada de versículos que falam sobre guerra, exército, soldado, armas, estratégia de guerra. Vocês já leram isso na Bíblia? Ou é só na minha que está? A Bíblia é recheada disso. E, irmãos, a Bíblia não se trata de uma coincidência. A Bíblia não se trata de algo escrito por acaso ou apenas uma alegoria distante para que você possa entender. Eu creio que a Bíblia é verdade e que tudo que está escrito aqui é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É inspirado, é divino. Então, aos meus olhos, e eu creio que aos teus também, não é uma coincidência que a Bíblia está lotada desses termos,
de soldado, de guerra, de estratégia, de armas, como nós lemos aqui. E tem muitos outros versículos que falam sobre isso. E eu queria falar duas coisas sobre viver em guerra nessa noite. Eu queria falar primeiro sobre os reservistas da comunidade cristã. Quem é que sabe quem aqui é reservista militar? Sim. Gente, tem pouco reservista aqui. Meu Deus, se a gente entrar em guerra já era. Não tem quem chamar. Todo mundo se alistou, né? Todo mundo tem a carteirinha. Você que está ignorando isso. Olha, hoje nós temos, aqui levantaram a mão alguns homens que são reservistas do Exército Brasileiro. Mas eu tenho uma notícia para você. Não há reservistas no reino de Deus. Ou você está ativo na guerra, ou você não faz parte do exército. Há alguns de nós que pensamos que podemos ficar na reserva, alguns já com alguns anos de caminhada, e aí às vezes pensa assim, eu estou cansado, eu já trabalhei muito, eu já fiz muito pela obra, eu já fiz muito pelo reino, e agora eu vou dar uma descansada, agora eu vou procurar uma sombrinha, vou tomar uma água de coco. Eu já me doei ao máximo. Tem outros que acabaram de entrar nesse exército e já querem a carteirinha de reservista. Quem aqui já se alistou, os homens, num lugar que já era para ficar na reserva mesmo? Oh, misericórdia, Senhor Jesus. Dizem que Magé só fica na reserva, né? Então. E a gente tem cristão assim. O irmão acabou de se converter, o Espírito Santo acabou de fazer ali a obra e já quer a carteirinha de reservista, porque, ó, eu tenho muita coisa, eu sou muito ocupada, entendeu? Se eu fosse mais desocupada, nossa, eu ia ter mais tempo para Deus. Mas para mim não dá, irmão. Não dá para fazer, não. Eu não tenho como agora na minha vida, não dá para participar disso, não. Então, a gente tem uns novos que já chegam cheios de desculpas. E nós temos os antigos, que acham que já deram muito e que não tem mais condição de ficar se doando e se cansando nesse exército. E esses mais antigos, eles têm até orgulho. Eles dizem que têm experiência, mas eles não têm mais condição de fazer. Vamos deixar que outros façam. E a gente acha que assim como no comum, no exército de qualquer país, a gente acha que, caso o Senhor precise de mim, Ele vai mandar uma carta de convocação. Então, eu tenho uma segunda notícia para você. Não há carta de convocação no exército de Cristo. Rebeca, não estou entendendo. Quem aqui é convertido e teve uma experiência com Cristo? Ele já te recrutou. Ele não vai ficar mandando carta de convocação para você toda hora. E aí eu não tenho como não me lembrar do exército de Israel. A gente tem um lugar que está vivendo, mais de um lugar na verdade, né? Mas esse é o último aí que estourou pela misericórdia de Deus, que está vivendo uma guerra. E quem aqui viu reportagens, notícias do exército de Israel enviando convocações para os seus reservistas para que voltassem para a pátria deles para estar ativo na guerra? Quem viu alguma notícia assim? A gente viu até de brasileiro, né? Que morou lá e que se alistou porque precisava trabalhar e estudar, enfim, e que estão sendo agora convocados para essa guerra. Irmãos, alguns de nós pensamos que no grande dia, no dia da volta do nosso Senhor Jesus, nós poderemos sair das nossas vidas comuns e distantes de Deus e ir correndo para o encontro com Cristo. Se eu e você não queremos viver a vida de igreja aqui, não há lugar para nós no céu.
se você não está disposto a ser um soldado ativo aqui, não há atividade para você no céu. Não há nada para você no céu. O céu não é para você. E aqui, eu estou falando de um povo que já foi recrutado. Eu estou falando de um povo que já se alistou, que já recebeu um chamado, que já recebeu um propósito. E às vezes Deus já te chamou, mas você não coloca a mão no arado, você fica esperando ser convocado por Deus. Olha, irmãos, eu fiquei pensando na palavra de Deus e eu fiquei tentando lembrar de alguém na Bíblia que o Senhor chamou e que depois o Senhor ficou reconvocando essa pessoa. Você lembra de alguém? Olha, irmão, se você lembra, você pode até me falar depois, porque eu não lembrei. Eu lembrei sim, de gente que Deus animou, de gente que Deus alimentou, de gente que Deus sustentou. Mas eu não lembro na palavra de Deus de gente que Deus teve que ficar chamando o tempo todo. Irmãos, Deus chamava e seguia. E aquele que recebeu o chamado, seguia. Jesus. Jesus não ficava o tempo todo olhando para trás para saber, por exemplo, se os discípulos que ele tinha convocado estavam ali ainda. Jesus já te chamou. Não fique esperando, sentado num banco de reserva, uma carta de convocação. Porque tem gente que diz assim: Rebeca, mas eu estou disponível, é só Deus chamar. De novo? Rebeca, mas, olha, se precisarem eu estou aqui, querido. Não é se precisarem eu estou aqui. Existe uma guerra acontecendo. Existe uma guerra espiritual acontecendo. Não há espaço para você ficar sentado no banco de reserva. O Senhor nos chama uma vez e Ele não fica te reconvocando sempre que te vê sentado. E uma última observação quanto a esses reservistas da comunidade cristã. Alguns de nós achamos que vamos receber a medalha, apesar de não estarmos ativos na guerra. Alguns de nós achamos que, como eu falei aqui, que no grande dia, você vai estar lá vivendo a sua vida ordinária, no sentido de nada especial. Você vai estar lá arrumando sua casa, no seu trabalho, cuidando do seu filho, completamente despreocupado com as coisas de Deus e com a guerra de Cristo. E aí nós achamos que no grande dia, você vai poder sair correndo ao encontro dele. Sendo que no teu dia a dia, você não estava preocupado com as batalhas que Cristo estava propondo para a sua igreja. E além dessa questão dos reservistas, e os irmãos estão me entendendo, amém? Porque olha, gente, a Bíblia vai falar que a seara é e os trabalhadores poucos. Sempre teve escassez de trabalhador. Sempre. Mas às vezes eu fico pensando, mas nós somos tantos, Senhor. Olhe para trás, querido, a igreja está praticamente cheia. Nós somos muitos. Nós temos aqui muitos dons, muitos talentos, muitas habilidades. Nós temos aqui muita força, muito vigor, muita saúde. E por que todos nós aqui não estamos ativos na guerra que Cristo está propondo à sua igreja? Por que todos nós aqui não estamos batalhando? Porque alguns de nós vivemos a nossa vida como se guerra fosse só coisa para outro tipo de gente. Como se a guerra fosse só para aquelas pessoas que estão com tempo vago na agenda. Como se a guerra fosse só para pastor, diácono, né? Gente que quer seguir assim essa vida.
Não, querido. A guerra é para mim. A guerra é para você. Você é um soldado de Cristo. E o segundo assunto, e esse mais breve, porque a minha palavra não é longa, ainda bem para o Ulisses, que me entregou depois do horário. Além dos reservistas da comunidade cristã e desse alerta que o Espírito Santo traz para você nessa noite, eu queria falar para você que está nativa, ou pelo menos que acha que está nativa. E que armas nós devemos usar? Abra a tua Bíblia lá em Efésios. Capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler sobre a armadura de Deus, mas eu não vou falar sobre a armadura de Deus especificamente, mas é só para você entender, porque eu não conheço outra profissão, outra pessoa que use armadura, a não ser soldado, a não ser alguém militar, eu não conheço. Então isso aqui é para você entender mais uma vez que nós estamos em guerra, isso não é brincadeira. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, acompanhe comigo, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Me diz para que tem uma espada, para que tem um capacete, para que tem uma armadura, para que tem todo um vestimento, toda uma vestimenta especial se não tem guerra? Se o Senhor não estivesse nos propondo uma batalha, para que se vestir dessa armadura pesada? Não faz sentido para mim. Eu creio que o Senhor nos deu a armadura dele, porque tudo isso daqui provém dele. A fé provém dele, a palavra provém dele, a salvação provém dele, o evangelho provém dele. Eu creio que ele nos deu isso tudo aqui, porque ele sabia que nós viveríamos em guerra. E nessa guerra nós precisamos ter armas. E eu sei que a Bíblia é recheada de armas para essa guerra espiritual. Os irmãos estão entendendo que se trata de uma guerra espiritual, amém? Graças a Deus, hoje, no nosso país, a gente não vive uma guerra real, de carne, de homens. Pelo menos não uma guerra que a gente esteja declarado que existe. Mas a guerra que está sendo tratada aqui na palavra de Deus é uma guerra contra principados, contra potestades, contra os espíritos malignos que habitam nas regiões celestiais. E como que a gente fica ativo? Porque a primeira decisão que eu quero te convidar a tomar nessa noite é: venha para a guerra. Levante-se, saia da sombra, deixa a água de coco de lado e vem para a guerra. E agora que você tome essa decisão de estar ativo na guerra, nós precisamos vestir essa armadura e nós precisamos usar as armas que o próprio Deus nos dá.
E uma dessas armas é a oração. O versículo 18 vai dizer: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos ser um povo que ora. Não tem como vencer as batalhas, não tem como vencer a guerra sem oração. Muitas das vezes, o nosso dia nos consome. As horas não passam, as horas voam. Quando você vê, acabou, é outro dia. E às vezes você olha, você chega aqui no domingo, e se a gente fizesse uma retrospectiva da tua semana, e eu fizesse uma retrospectiva da minha semana, por quantas vezes eu fiz uso dessa arma durante 7 dias? Quantas vezes eu fiquei em espírito de oração, quantas vezes eu me ajoelhei, quantas vezes eu fechei meus olhos, quantas vezes eu me tranquei no meu quarto para falar com Deus. Não tem como vencer a guerra sem oração. É uma oração que não cessa, é uma oração em espírito. Mas quando tivermos oportunidade, também é uma oração em palavras, também é uma oração de joelhos dobrados, também é uma oração de mãos dadas. A segunda arma que nós devemos usar, e essa é citada claramente sobre a armadura de Deus, sobre a espada, é a palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, se você for ágil, você pode abrir, mas eu já vou ler. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você tem uma arma em suas mãos afiada, cortante, que pode ser usada por Deus através da tua vida. Então, um soldado ativo nessa guerra precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. E eu volto a dizer, os dias passam rápido demais. E às vezes, eu creio que alguns resolveram sentar, descansar, parar, porque não estavam dando conta da guerra. Porque não estavam se munindo dessas armas espirituais. E quando não tem como guerrear a batalha que Cristo nos propõe com as nossas próprias forças. Não tem como. Você vai desistir. Você vai ser ferido. Você vai cansar. Porque é Ele que nos renova, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos inspira, é Ele que nos motiva, é Ele que faz com que façamos todas essas coisas, é nele. Então, além da oração, além da palavra, um cristão precisa ter comunhão. Lá em Hebreus também, capítulo 10, versículo 25, diz assim: cuidemos também, eu estou lendo 24, de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Parênteses aqui. Quando a gente lê isso na Bíblia, isso aqui tem quanto tempo mais ou menos, gente? Hebreus aqui, a carta. Que foi dito isso aqui. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Bem, bastante tempo, né? Vamos arredondar para 2000 anos, que fica mais fácil. Deve ter um pouquinho menos, 2000 anos. Mas vamos arredondar. E aí você pensa às vezes assim, gente, essa coisa de Jesus voltar, Jesus vai voltar mesmo? Porque olha, há 2000 anos que estavam falando aqui que o grande dia se aproxima. Se aproxima de quem, gente? Vocês já passaram 2000 anos. Mas, queridos, assim como esses homens, nós precisamos viver na expectativa da volta de Cristo. Porque a palavra dele vai dizer que nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Então, como eles, nós devemos aprender a viver na expectativa da volta de Cristo. Então, se nós estamos esperando
o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor voltar, nós precisamos estar em comunhão, porque a comunhão te fortalece. Pensa comigo. Como que você vai estar mais motivado para viver essa guerra espiritual como um soldado ativo, sentado no seu sofá ou no meio do tiroteio? Imagina que era tiro, tá, gente? Mas não é tiro, não. Só para você entender. Como que você vai estar mais motivado? Recluso, lá na praia, tranquilo, maré mansa, ou no meio da batalha? Se você quer estar ativo, venha fazer parte de forma integral da igreja de Cristo. O irmão te motiva, o irmão te anima, o irmão não te deixa desanimar, não te deixa sentar, não te deixa desistir. Porque a comunhão dos santos faz isso. O Senhor está nos abençoando enquanto nós estamos aqui. O Senhor não está abençoando a tua vida hoje só por meio do louvor, ou da apresentação dos adolescentes, ou da palavra que está sendo pregada. O Senhor está te abençoando hoje aqui porque você priorizou a comunhão dos santos, eu creio nisso. Ele está derramando bênção sobre a tua vida. E agora eu falei sobre que não há reservistas no reino de Deus. Eu falei sobre essas armas, que há muitas outras, a gente poderia aqui discorrer detalhadamente sobre a armadura de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Responde aí para o teu irmão do lado, da direita e da esquerda. Sem vergonha, né? Agora vocês vão falar para mim. E Deus vai me dar discernimento e eu vou entender. O que o irmão disse da direita? O da direita tem quantos anos? 28, eu peguei. Ele falou 20, mas aí é mentira, né? A gente já tem que tratar de outro pecado, irmão. E quantos anos o irmão da esquerda disse que tem? Opa, peguei um 53. Olha, irmão, para isso aqui que eu vou falar agora, vocês responderam tudo errado. Porque isso aí é quantos anos vocês já viveram. Eu estou perguntando quantos anos vocês têm. Nem essa pergunta fácil vocês souberam. Olha, irmãos, um que já viveu 53, outro já viveu 28, 22, outro já viveu 60. Mas agora responde para o teu irmão aí, quantos anos você tem para frente? Ah, com saúde e vigor. Não vou nem falar nada. Nem sabe, gente. Tem gente que está mudo. A pessoa não sabe se fala 0, se fala 30. Com vigor e saúde, hein, gente? Então aí, quantos anos o irmão da direita ainda tem? E o da esquerda, quantos anos ele ainda tem? Gente, tem gente... Gente, olha, a situação está grave. Tem gente que nem conseguiu falar quantos anos ainda tem. A pessoa não tem perspectiva. A situação está tão braba. Olha, eu peguei alguém falando aí que a pessoa respondeu que ainda tem 60 anos. Ah, querido, tem não. Olha, tirando os adolescentes, mas com vigor e saúde, ninguém aqui nem tem 60 anos. Eu poderia dizer que ninguém aqui tem, talvez poucos aqui ainda tenham 50 anos de vigor e saúde. Mas se eu fosse tirar a média, é bem verdade que pela média, peraí, fulano tem 70, o irmão... Pela média, eu acho que a gente deve ter aí, a média, tá, irmão? Calma, não se assusta, eu não estou falando que você vai morrer nessa data, não precisa anotar, nada disso. Mas pela média, eu acho que a maioria aqui deve ter mais ou menos 30 anos, estou sendo muito boa. 25, né? 20.
Gente, vocês vão morrer. Não tem como fugir disso, desculpa. Olha, irmãos, é bem verdade que a maioria de nós, eu não, que eu sou jovem, mas a maioria dos irmãos tem menos do que já viveu. Nossa, que assunto, Rebeca. Estava tão animada a pregação, guerra. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a consagrar esses anos aí que você ainda tem nessa batalha cujo general é Cristo? Rebeca, mas eu tenho umas ocupações minhas, mas eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, eu não... Você já tem menos do que você já teve. Você vai perder ainda quanto tempo? Porque é a melhor guerra que você pode viver. Sabe onde está sendo derramado o melhor de Deus? Nessa guerra. Na igreja dele está sendo derramado o melhor dele. Eu separei aqui alguns versículos que falam sobre guerra na Bíblia. Lá em Joel 2,11 diz assim: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Esse texto está dizendo que quem está no exército do Senhor é poderoso. Você é poderoso, querido, quando você está no exército do Senhor. Lá em Salmos 46, 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Também tem refrigério no meio dessa guerra, mas é um refrigério que o próprio Deus te dá. Lá em Isaías 13, 4 vai dizer: escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. O que você vai fazer? Ficar dentro do seu quarto, na sua vidinha ordinária, na sua casa, na sua comodidade, ou você vai vir guerrear? Não, Rebeca, eu estou pensando aqui, eu ainda tenho mais ou menos 18 anos, tem muito tempo ainda, você não sabe o dia de amanhã. Você vai ficar perdendo tempo, vivendo a tua vida comum, pobre, sem gozo na alma. Porque você pode até estar achando que está fazendo a melhor escolha. Mas a palavra de Deus me prova que a melhor escolha é se alistar nesse exército. A igreja já está guerreando. Você tem visto irmãos cansados e feridos. E aqui eu não estou falando de um cansaço produzido pela vida ordinária, mas pelas batalhas em Deus. E é óbvio que esses irmãos terão suas forças renovadas. Mas isso não te isenta do teu papel. Às vezes você está aqui na igreja, você vê alguém cansado, você vê alguém ferido e alguém que você tem visto claramente que essa pessoa tem lutado as batalhas de Deus. E isso não te move. E isso não te move em direção ao outro, em direção a ajudar, em direção a fazer. Olha, vou usar um exemplo, mas é só para explicar. Porque a batalha de Cristo não se resume a isso. Então, por favor, não saia daqui falando que eu disse que a batalha de Cristo é isso, não é. Mas às vezes a gente está aqui na igreja, há anos. Ou você é cristão há anos. E às vezes você está aqui e você vê um ministério sobrecarregado. Você vê irmãos cansados, tendo suas forças renovadas, mas cansados. E apesar de você estar aqui há anos, esquentando o banco, você não se move em direção ao outro. Isso é só um exemplo. Mas é para você entender que se você está descansando, tem gente guerreando.
Se sua vida está tranquila, tem gente ativo na guerra. E você está perdendo o melhor de Deus. Alguns de nós achamos que lutar a batalha de Cristo é vir para a igreja. Ser frequente aos cultos. Querido, isso não é a batalha que Deus tem para você. Isso é a vida de cristão. A vida do soldado é essa. A gente vem para a igreja, a gente ceia, a gente se ajunta. Mas essa não é a guerra. Batalhar as batalhas de Cristo é você não chamar de doce aquilo que Deus chama de amargo. Batalhar as batalhas de Cristo é você não se calar no seu grupo de amigos porque você está com medo de ser taxado de quadrado. Batalhar as batalhas de Cristo é você se posicionar no seu Instagram quando você tem oportunidade. Batalhar as batalhas de Cristo é você olhar para tudo que aconteceu semana passada com o show da Taylor Swift e discernir que isso é idolatria. Batalhar as batalhas de Cristo é você orar em todo tempo para que caso alguém próximo a você esteja possesso de demônios, Deus te dê autoridade para expulsar. Essa é a batalha de... A batalha de Cristo não é vir para a igreja. Isso é a vida de soldado, isso é a vida de cristão. Deus tem batalhas para você travar em nome dele. É você se envolver com as batalhas de Cristo, não com as tuas. É você estar atento à volta de Cristo e mover toda a tua vida em direção à eternidade. Consagre os anos que você tem ao Senhor. E Ele será o teu alívio e o teu refrigério. Ele será a tua fonte inesgotável de saciedade e satisfação. A misericórdia de Deus através do Espírito Santo pode ter falado ao meu coração como alguém que envia uma carta de convocação. Rebeca, mas você disse que Deus não envia. Mas Deus é um Deus misericordioso demais, querido, e Ele não me trouxe aqui para falar isso à toa. Te faço um convite. Vamos guerrear. Vamos experimentar o melhor de Deus. Chega de ficar vivendo a tua vida, preocupado com os teus problemas e olhando para a tua vida, para a tua situação, para as tuas circunstâncias. Sabe por quê? Quando nós batalhamos a batalha de Cristo, Ele batalha a nossa batalha por nós. Quando você se envolve com a guerra que Cristo te propõe, Ele traz solução para os teus problemas. Sabe o que vai acontecer se você continuar vivendo a tua vida com as tuas próprias lutas e com as tuas próprias guerras? Você vai terminar cansado, esgotado e sem solução. Mas sabe o que vai acontecer se você hoje sair daqui decidido a viver a ser um soldado ativo na guerra de Cristo? Ele vai renovar as tuas forças e Ele vai trazer provisão de onde você não imagina. Porque nós servimos a um Deus que é vivo, que é justo, que é amoroso, que é bom, que é compassivo, que é longânimo. Porque nós servimos a um Deus que quer usar você. Vamos ficar de pé. Antes de nós orarmos, eu queria te convidar a pensar em algo. Eu não sei quantos anos você tem. Mas se você pudesse falar com você mesmo de 10 anos atrás, o que você diria? Se eu pudesse falar com a Rebeca de 10 anos atrás, se eu pudesse falar com a Rebeca de 20 anos, o que eu diria? Olha, eu provavelmente diria para ela, não perca tempo. Para de olhar para os teus medos. Para de olhar para os teus problemas. Porque jovem tem muito medo. Medo se vai ser bem-sucedido profissionalmente, medo se vai entrar na faculdade, medo se vai casar. Medo se vai ter filho, medo se vai ter família. Medo se vai ser aceito, se não vai ser aceito.
E a vida vai passando e outros medos vão surgindo. Medo de não dar conta da casa. Medo de ficar desempregado. Medo do pão faltar. Medo do dinheiro faltar. Medo do teu casamento acabar. Medo do teu filho não te amar. Então, se eu falasse com a Rebeca de 10 anos atrás, eu falaria para ela, não perca tempo. Para de se preocupar com isso. Para de se preocupar se vai casar ou se não vai casar, se você vai terminar a faculdade ou se você não vai terminar. Se preocupe com as coisas de Deus e Ele vai cuidar disso. Eu falaria para ela, você não está experimentando o melhor de Deus. Porque hoje eu sei que a Rebeca de 10 anos atrás não experimentava o melhor de Deus. Como foi cantado aqui, eu só ficava na superfície, eu não mergulhava nas águas profundas que Ele tinha para me oferecer. E você, o que você diria? O que você diria para você de 10 anos? Alguma coisa mudou ou nada mudou? Quando eu tiver 40 anos, quem sabe o Espírito Santo não me lembra dessa mensagem? E eu quero poder falar para o Senhor, no temor e no tremor diante dEle. Senhor, se eu tivesse a oportunidade de falar com a Rebeca de 30 anos, eu queria poder dizer para ela, prossiga. Não desista. Não pare, mas prossiga. Pela misericórdia de Deus, você está caminhando. Você está ativa na guerra. Quantos anos você tem, querido? Você pode até achar que vão ser muitos, mas você não sabe o dia de amanhã. E eu quero consagrar os meus anos ao Senhor. Jovialidade até os 70, 75. Então faltam 45 anos. Eu quero consagrar os meus 45 anos ao Senhor. Você quer consagrar os anos que te faltam ao Senhor? Ativo na guerra? Guerreando as batalhas de Cristo? Deixando de se preocupar com a sua vida comum e ordinária somente, e colocando em primeiro lugar o reino de Deus? Que o Senhor sonde os nossos corações, para que Ele nos use. Essa música vai falar sobre alguém que é usado como ponte, sobre alguém que é usado como farol, sobre alguém que é usado nas mãos de Deus. Você quer ser usado nas mãos de Deus? Tem muita gente precisando ouvir falar do evangelho que você conhece. Isso é lutar a guerra. Isso é guerrear. Tem muita gente no teu trabalho precisando de uma oração, de libertação. Não tenha medo, o Deus que você serve é maior do que tudo que há nesse mundo. Tem gente na tua família precisando de exortação. Tem muita gente precisando de consolação. E a gente está aqui, vivendo o nosso mundinho, nossa vidinha, e esquecendo que Deus já te chamou, e Deus já te convocou. E você precisa se levantar, e você precisa guerrear. E assim, você vai viver o melhor de Deus na tua vida.